30 dias para adicionar mais uma prova aqui nessa coleção. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu estudaria se eu precisasse conseguir minha aprovação na faculdade usando a prova do Enem. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, eu tirei a 5ª maior nota do Brasil no Enem 2021 e já faz mais de 5 anos que mesmo que eu já estando na faculdade eu faço a prova do Enem e em todos esses anos eu consigo nota suficiente usando essa prova para passar em medicina na USP, o curso mais concorrido de todo o país. E claro, eu trago durante todo esse período conteúdos aqui nesse canal para ajudar você vestibulando ali que precisa conseguir um resultado muito bom na prova do Enem, que presta cursos muito concorridos, que presta ali uma medicina e claro, precisa se destacar e conseguir resultados excelentes. E nesse vídeo eu quero mostrar o que eu faria com base na minha experiência, tudo que eu sei sobre a prova do Enem, tudo que eu aprendi ao longo de todos esses anos, se eu tivesse que me preparar nesses últimos 30 dias para finalizar o meu estudo, finalizar minha aprovação, para conseguir uma aprovação utilizando ali a nota do Enem. E para começar então o conteúdo desse vídeo, eu vou comparar esses últimos 30 dias como se fosse ali a proposta de intervenção da redação do Enem. Se você sabe um pouco sobre a redação do Enem, você sabe que ela é dividida em 3 partes. A introdução, a argumentação, né, que a gente tem 2 argumentos, 2 parágrafos, e por fim a proposta de intervenção, que é o final. Então esses últimos 30 dias são como se fosse ali a proposta de intervenção na redação do Enem. Ele vem para dar aquele último tchan, aquele último up na sua nota, aquele último up no seu desempenho, para deixar tudo bonitinho, para fechar ali o seu programa de estudos. Ao mesmo tempo em que ele depende do que você fez no começo, no meio do ano, né? Depende do que você escreveu ali na sua introdução, depende dos argumentos, o que se apresentou. Então, é claro que esses 30 dias são essenciais e eles podem ser o diferencial entre você terminar e fazer uma proposta de intervenção horrível e colocar sua nota lá embaixo, ou então você terminar um texto cíclico bonitinho, amarradinho, tudo perfeito e jogar essa nota lá pra cima. Então, por isso que eu vejo os 30 dias assim. É uma chance de você terminar com chave de ouro, amarrar, corrigir alguns problemas que foram cometidos ali ao longo do ano e terminar com um desempenho positivo ainda, levando sua nota lá pra cima. Ou então, por outro lado, se você não aproveitar bem esse período, você acabar colocando tudo a perder e colocando ali sua nota lá pra baixo por não saber aproveitar bem essa reta final, não seguir algumas coisas que são realmente importantes. Então, sem enrolação, o que eu faria se eu tivesse que estudar pra prova do Enem, que vai ser lá no dia 3 de novembro? Primeira coisa, eu vou separar o que eu faria nas próximas 3 semanas, que são ali as 3 primeiras semanas do mês de outubro, e o que eu faria na última semana de véspera do primeiro dia do Enem e na última semana antes do segundo dia do Enem. Então a gente tem as 3 semanas que vem aqui pela frente e depois as últimas 2 semanas, uma semana antes de cada dia de prova do Enem. Lembrando que o Enem ele tem 2 domingos de prova, né? Então semana antes do primeiro domingo, semana antes do segundo domingo. Mas começando então, o que eu faria nessas primeiras 3 semanas, né? O que eu recomendo que você faça, eu acho que é importante fazer daqui pra frente. Para te ajudar com isso, eu vou deixar aqui um material com um mini cronograma. Você pode encarar isso como um cronograma ali de tópicos ultra importantes, tópicos que caem demais, tópicos que não são nem de perto ali tudo que vai cair na prova do Enem. Já vou avisar, 30 dias não dá nem tempo nem de pensar nisso. Mas são tópicos que se você não estudou, você tá atrasado e você precisa correr atrás. São tópicos que se você estudou, mas não tá sabendo bem, você precisa melhorar. Então ele é mais como um norteador para te ajudar a correr atrás dos problemas do que realmente ali um cronograma super completo. Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, depois que você terminar de ver, você baixa lá esse material, você dá uma olhada, porque o que eu vou falar aqui vai ser em cima desse cronograma, vai ser em cima desses conteúdos que eu julgo aqui que são essenciais. E aí, com base em todos esses conteúdos, primeira coisa que eu faria, buscar grandes lacunas, grandes matérias que eu não aprendi, grandes matérias que eu não estudei, grandes problemas ali na minha base teórica, a gente pode considerar assim. Isso aqui é essencial, porque se você não estudou nada de uma matéria, não importa se a questão vai cair fácil, médio ou difícil, porque você vai errar. Então, você precisa corrigir essas grandes lacunas, ainda tem tempo, a gente tem 3 semanas, dá para estudar uma quantidade legal de conteúdos. Então, se tem algum desses conteúdos que é essencial e você não viu, vale a pena gastar um tempinho ali e estudar. Vale a pena dedicar 1, 2 horas para ter um estudo aprofundado de cada um desses temas, porque a chance de cair uma questão disso, ou às vezes até mais do que uma questão, é altíssima. A mesma coisa vale, por exemplo, se você teve um ano de estudos muito bom ao longo do ano todo. Você está chegando agora no final do ano e falta poucas matérias para ver. Se fosse o meu caso, eu tivesse estudado a maior parte, e mesmo que tenha matérias que nem caem tanto assim, mas que ainda assim tem uma chance de cair, e eu já estudei quase tudo, eu já estou com um nível legal em tudo, eu iria dar uma atenção para finalizar
usar esse planejamento. Então, mesmo não sendo tópicos tão importantes, se eu já estou num nível muito alto, se eu presto um curso muito concorrido, se eu sou estudante ali que está buscando aprovação em medicina na USP, é importante saber pelo menos um pouco de tudo, idealmente saber bastante de tanto quanto for possível. Então, se você já está nesse nível um pouco mais avançado, vale finalizar ali, buscar aprender essas matérias que você ainda não aprendeu, claro, tirando aquelas exceções que são absurdas e que nunca caíram na história, isso realmente aí já está um pouco tarde para a gente se preocupar com esses conteúdos. Mas, se você é um aluno atrasado, um aluno que está perdido, ou mesmo um aluno bom e que acabou subestimando algum desses conteúdos que eu mostrei para vocês lá nessa planilha que eu deixei na descrição, que é essencial, tá mais do que na hora que você correr atrás e aprender essas matérias. Mas se você me falar que já estudou essas matérias, já aprendeu, ainda assim eu acho que agora a gente está no momento de aprofundar, de aparar as arestas, de fazer um segundo estudo nesses conteúdos. Porque dada a importância, já que são matérias que caem tanto assim, matérias tão essenciais, mesmo que você já esteja bom, a chance de cair uma questão difícil desse conteúdo é altíssima. Então você não pode se dar o luxo ali de errar. Então já que é um conteúdo que é figurinha carimbada, que você sabe que vai cair, você tem que buscar 100% de acerto nas questões. Então vale fazer um segundo estudo de aprofundamento, vale pegar essa matéria e realmente dominar, fazer questões difíceis, mesmo questões de vestibulares variados, porque assim você consegue construir ali um raciocínio muito aprofundado, mais avançado, com vários repertórios de cobrança dentro desses conteúdos que você sabe que vão cair na sua prova. Mas beleza, isso que eu tô falando faz parte da primeira camada do estudo dessas próximas 3 semanas. É o camada de conteúdo, né? Terminar de ver o que você não viu, se aprofundar no que você viu, mas não tá tão legal assim, garantir que você, se você é um aluno mais avançado, vai terminar essa base teórica, só que isso aqui é só a primeira etapa. Existem outras 2 camadas de preparação que a gente tem que avançar. E a segunda camada, a meu ver, é a camada prática. O que você tem que saber na prática? A prova do Enem, lá no domingo, vai cobrar que você faça 90 questões e uma redação no primeiro dia e 90 questões de exatas no segundo dia. Então, se você não está preparado para fazer esse grande volume de questões, que são textos densos, que tem na prova do primeiro dia, para escrever uma redação que, querendo ou não, torna tudo mais complicado, o tempo ainda mais curto, e, claro, fazer 90 questões de exatas, 90 questões de conta no segundo dia, você vai se dar mal na prova do Enem. Você pode saber muito conteúdo, você pode estar muito bom, mas a falta de preparo físico, a falta de capacidade de lidar com essa quantidade de questões vai te quebrar. Então, por isso, eu acho que agora é mais importante do que nunca. Isso é uma coisa que eu recomendo desde o começo do ano, mas agora é urgente. Realmente acho que não dá tempo mais de procrastinar isso, de adiar isso. Procurar fazer mais de 100 questões por dia. Você vai falar, Teu, parece absurdo, 100 questões por dia, como assim? Onde eu vou achar tanta questão? Não é absurdo, se você parar pra pensar que a prova do Enem tem 90 questões. Só que lá no dia do Enem você tá ansioso, você tá com medo da prova, você tá pensando que aquela sua aprovação, o seu futuro depende daquela prova. Então se você está preparado para fazer 90 questões, naquele dia, pela ansiedade, pelo emocional, o seu desempenho cai ali uns 30%. Então você já não vai conseguir fazer as 90. Então você tem que estar sempre treinado para aguentar fisicamente, mentalmente, fazer mais questões e em menos tempo. Por isso que se você faz mais de 100 questões todos os dias, quando você chegar lá na prova do Enem, vai ser só mais um dia de prova. Você já vai estar tão habituado com essa rotina que você consegue fazer isso tranquilamente. Onde você vai pegar essas 100 questões? Eu não acho que você tem que pegar ali aleatório, sair resolvendo ali que nem um doido. São questões direcionadas. Se eu te falei lá na primeira camada que você tem que estar estudando conteúdos, né? Faz 20 questões de cada um desses conteúdos, questões ali bem selecionadas, de vestibulares variados, mas para você treinar o raciocínio, para você realmente ficar bom. Se você fizer 5 conteúdos por dia, você já deu 100 questões. Ah, você não vai fazer 5, você vai fazer 3 conteúdos por dia. Beleza, se você fizer 2 revisões de aprofundamento que eu falei naqueles outros conteúdos, tranquilo. Se já fizer mais 20 questões em cada, você já conseguiu chegar nas 100. Então, essas 100 questões, elas não precisam ser variadas do conteúdo como um todo. É muito mais importante você ter a prática de ler uma questão, conseguir acertá-la de uma maneira rápida e fazer isso 100 vezes durante um dia, sem se cansar, sem ficar exausto e sem ali chegar no final da prova sem gás, podemos dizer assim. É mais importante isso do que quais são essas questões. Então, une o útil ao agradável. Pega esses conteúdos que você está estudando e faz muitas questões deles, porque você vai ter essa resistência física e você aprende bem o conteúdo. Outra coisa que não tem como fugir, você vai ter que fazer na hora da prova, a redação. E não dá para demorar na redação. Tem gente que faz a redação em 2 horas, 2 horas e meia. Se você fizer isso, você vai acabar perdendo acertos na prova. Você tem que estar treinado para fazer a redação rápida. E redação é uma coisa que não dá para ir mal, não. Para quem presta um curso mais concorrido, tipo medicina, é 920 para cima na redação. Uma nota abaixo de 900 diminui muito as suas chances de ser aprovado. Complica muito a situação, porque tem muita gente que vai muito bem na redação. Eu gosto de falar que a redação é como se fosse a classificatória. Então, ir bem na redação é você se classificar para competir depois pela quantidade de acertos. Então, muito importante
importante você estar bem habituado com o modelo da redação, e não precisa ser modelo pronto, pode ser o seu modelo autoral, você desenvolveu, você escreveu ao longo de todo o ano, você tem a sua maneira de escrever. O que importa é você entender o esqueleto do Enem, entender o que as 5 competências da redação do Enem vai cobrar de você e estar habituado para escrever essa redação. Isso aqui é extremamente importante, porque do mesmo modo que você vai ter que fazer 90 questões, você vai ter que fazer uma redação de um tema que você não sabe qual que vai ser, e você tem que fazer essa redação de uma maneira rápida e passar ainda, né, do rascunho para a folha oficial. Então, 2 a 3 redações por semana é uma quantidade essencial para você ter essa prática, ter ali essa capacidade de escrever uma boa redação em pouco tempo. E agora, por fim, terceira camada que eu considero que é essencial. A gente falou de conteúdo, a gente falou da prática da prova. Agora, a terceira camada para mim é o modelo da prova em questão. Aqui você tem que entender o que é aquela prova que você vai fazer, você tem que entender o que o Enem espera de você, qual que é a cara do Enem, quais são os vieses do Enem, quais são as respostas que aparecem mais frequentemente no Enem, os conteúdos que aparecem mais frequentemente. Então, isso tudo é entender o modelo Enem. Para isso, essencial provas antigas. Então, se você não fez todas as provas antigas, até, por exemplo, 2012, sendo aplicação regular e aplicação PPL, começa a pegar essas provas para fazer. Quanto mais provas você fizer, melhor. Claro, você não vai pegar ali, tá faltando 1 milhão de conteúdos para estudar e sair fazendo prova igual um louco, porque você vai acabar errando as mesmas coisas várias vezes. Mas, quanto mais avançado você tiver, quanto mais questões você já tiver acertando, mais provas antigas dá para ir encaixando nessa rotina. Porque a prova antiga vai te dar esse estudo prático, esse estudo de modelo muito importante. E aí, junto com as provas antigas, tem as questões modelo. Questões modelo são aquelas questões que se repetem ao longo dos anos, com uma cara diferente, mas com uma essência igual. Então, se você conhece as questões modelo, você chega na questão, você identifica que é um modelo e você já sabe, você já está com o raciocínio pronto, já sabe às vezes até qual é a resposta certa, já sabe quais são os distratores que o Enem gosta de cobrar, e você resolve ali a questão às vezes em menos de 30 segundos e consegue passar para a próxima questão com muita tranquilidade. Então, conhecer e dominar as questões modelo deixa a prova muito mais palpável. E querendo ou não, eu tenho falado muito isso aqui com vocês, a prova do Enem é uma prova muito modelo. Ela é uma prova assim, você pega linguagens, mais de 90% das questões são questões modelo. Matemática, mais de 60% das questões são modelo. Natureza, mesmo uma prova muito conteudista, ainda assim, mais de metade da prova é uma prova modelo. Então, com toda certeza, se você domina esses modelos, você consegue ganhar muitos acertos. E para ajudar com essa parte das questões modelo, o Destrinchando o Enem, que é o meu treinamento exclusivo em questões modelo, em que lá a gente realmente destrinchou todas as provas de todos os últimos anos, estudou profundamente a matriz de referência de elaboração da prova, os microdados do Enem, então com várias análises estatísticas e análises práticas, claro, com a minha experiência ali de quem está fazendo o Enem há vários anos, conseguindo quinta maior nota do Brasil, 169 acertos no outro ano, gabaritando natureza, gabaritando matemática, 44 acertos em humanos, enfim, toda essa experiência prática, né, eu destrinchei todas as provas do Enem e eu realmente montei 340 padrões de questão, 340 modelos que se repetem ao longo dos anos. Então, se você domina as questões modelos, se você domina esses modelos, e lá no Destrinchando o Enem a gente te ensina a olhar para uma questão, identificar que ela se trata do modelo X e já que você identificou, agora você sabe exatamente como pensar, como raciocinar em cima dela, como montar a sua resolução e, claro, como acertar a questão com muito mais confiança e muito menos tempo. Aumentar os acertos e fazer a prova mais rápido. E então o Destrinchando o Enem, ele tá agora nessa reta final com a melhor promoção do ano. Então quem tiver interesse, quem quiser dar uma olhada, quem quiser potencializar os acertos, né, aumentar bastante a quantidade de acertos em pouco tempo de estudo, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link para você conhecer o Destrinchando o Enem. Acho que vale muito a pena, é uma maneira de conseguir potencializar os resultados de uma maneira bem rápida. Muitos alunos, inclusive, entraram recentemente, têm mandado mensagem pra gente. Vou até deixar aqui alguns feedbacks de alunos que estão evoluindo bem rápido aqui com o Destrinchando. Então, se você acha que faz sentido, fica aqui o convite para conhecer na descrição do vídeo. Por poucos dias a gente ainda vai estar com um preço promocional, o melhor preço para entrar durante o ano de 2024. Depois acaba a promoção e vai ficando mais perto do Enem, e aí acaba sendo até meio complicado, né? Porque se você entrar agora, dá para estudar tranquilamente todas as aulas até o Enem com um pouquinho de dedicação por dia. Mas não dá para deixar para entrar 2 dias antes do Enem, porque aí realmente já não tem mais tempo de nada, né? Mas beleza, terminamos então os 3 pilares que eu acho que são essenciais para as próximas 3 semanas. Conteúdo, prática e modelo de prova. Agora a gente vai para as últimas 2 semanas, que são as semanas de véspera mesmo, antes da prova do Enem. O que eu faria antes de cada semana de prova? E isso aqui é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no YouTube, até lancei uma moda, acho que muita gente faz isso hoje, depois que viu eu falando por vários e vários anos, recomendando que vocês fizessem, que
a maratona de provas antigas. O que é essa maratona de provas antigas? Consiste em você pegar ali 5 das melhores provas antigas do Enem. Provas mais recentes, mais semelhantes ali com as questões que você vai enfrentar e provas que você não lembra muito. Se você já fez a prova, mas é uma prova que faz tempo que você fez, ok, dá pra usar, mas evita pegar provas que você sabe demais, que é muito batida, que você conhece todas as questões. Tenta pegar ali as melhores 5 provas antigas. As melhores são quanto mais recente, melhor, e quanto menos você lembra da prova, melhor. Pega essas melhores provas antigas e você vai fazer uma por dia. Então na segunda-feira eu vou fazer uma prova, na terça-feira outra prova, quarta-feira outra prova. Uma prova só daquele dia de prova. Então, por exemplo, na semana do primeiro dia, que é redação, humanas e linguagens, eu vou fazer só a prova do primeiro dia, redação, humanas e linguagens. E aí você vai fazer de segunda a sexta uma prova por dia. Você fala, Theo, não dá tempo de corrigir, não dá tempo ali de melhorar muito, de estudar os conteúdos. Realmente não dá tempo. Véspera do Enem, a prova tá batendo na sua porta. Não dá tempo de fazer isso. Só que qual que é o grande objetivo? Primeiro, você vai revisar de uma maneira rápida, vai retomar vários conteúdos, porque as provas vão trazer várias matérias e você consegue identificar algumas pontas soltas e corrigir brevemente aquilo para não errar na prova oficial. Mas isso aqui é o de menos. O que é mais importante? Conhecimento do modelo. Quando você fizer essas várias provas antigas, você vai ver que a prova ela tem um padrão, ela tem questões que vão se repetindo, você vai acabar aprendendo uma ou outra questão modelo ali. Se você, por exemplo, for aluno do Destrinchando no Enem, você vai conseguir ver na prática todas aquelas questões modelo que a gente vai te mostrando, como que elas se repetem de uma maneira gritante, e você começa a olhar e falar, opa, parece que essa prova aqui ela não é tão surpresa assim, parece que essa prova ela é meio repetitiva, e você começa a ver aquilo e falar, então lá no próximo Enem, no domingo, eu vou enfrentar mais uma prova, igual a essas 5 que eu já fiz aqui ao longo da semana. Então o objetivo dessas provas é te situar, te dar familiaridade com o que você vai enfrentar no final de semana. O seu domingo não vai ser nada mais nada menos do que mais uma prova, além dessas que você já fez ao longo da semana inteira. Por isso que é muito importante fazer essa prova cronometrando o tempo, sem ficar pausando, sem ficar pegando o celular, sem ficar indo no banheiro, faz valendo, como se fosse uma prova oficial, porque você vai simular aquela condição em que você vai estar submetido na prova oficial. E claro, é uma excelente oportunidade para consolidar ainda mais a sua estratégia de prova. Inclusive, se vocês tiverem interesse, comentem aí se vocês querem que eu faça um vídeo sobre a estratégia de prova, posso trazer aqui também para os próximos dias. Mas beleza, terminou então a maratona de provas da primeira semana, fez muitas provas antigas, retomou rapidamente alguns conteúdos que você estava esquecendo, treinou bastante ali os modelos na prática, treinou bastante a sua estratégia de prova, você vai fazer o Enem. Depois, segunda-feira, na semana do segundo dia do Enem, você vai fazer agora a mesma coisa, só que para as provas do segundo dia do Enem. Segunda-feira uma prova, terça-feira uma prova, quarta-feira uma prova, até sexta-feira. Aí você vai reparar, Theo, você não falou nada para fazer no sábado, porque realmente eu acho que o sábado é um dia para descansar. Se você fez esse passo a passo que eu tô te mostrando, se você todos os dias ali tá conseguindo colocar na prática, tá conseguindo fazer bastante questão, tá fazendo essa maratona de provas antigas, é melhor você pegar e descansar no sábado, mas não aquele descanso improdutivo, mas fazer uma coisa que você gosta, uma coisa que não vai te deixar cansado, que não vai te esgotar nem fisicamente nem mentalmente, um descanso leve, sair com os amigos, bater um papo, alguma coisa bem tranquila mesmo, para tirar um pouco o estresse ali, renovar um pouco as energias, porque aí no domingo da prova você vai acordar, tá ali no seu ápice para fazer realmente a melhor prova da sua vida. Como eu falei lá no começo do vídeo, esses 30 dias são como se fosse a proposta de intervenção da redação do Enem. Eles vão depender muito do que você já fez até aqui ao longo de todo o ano. Mas se você fez um bom começo de ano, se você estudou bastante os conteúdos ao longo do meio do ano, e você chegar agora nesses últimos 30 dias e colocar na prática esse passo a passo que eu tô te indicando aqui, colocar na prática esses princípios que eu indiquei para vocês, eu tenho certeza que vocês vão fechar o ano com chave de ouro e conseguir sim chegar lá na prova do Enem e fazer ali a melhor prova da sua vida. Fazer uma prova em que você vai estar fisicamente preparado para aguentar as 90 questões, mentalmente preparado, porque você já está muito familiarizado com ela, com os conteúdos mais importantes bem revisados, afiados, com os modelos na ponta da língua para bater o olho, identificar, resolver em 30 segundos. E claro, né, fazer a prova dentro do tempo, que é uma coisa bem importante. Muita gente tem dificuldade e passa do tempo, não consegue cumprir dentro do tempo. Mas quando você coloca todos esses princípios na prática, você consegue resolver todas as questões mais rápido e terminar a prova no tempo. E aí, claro, também aumentar os seus acertos, conseguir fazer ali com o Enem oficial a melhor prova da sua vida. Conseguir mais acertos na prova do Enem do que você já conseguiu em qualquer simulado, qualquer prova antiga. Isso aí é um diferencial, esse último resultado ser melhor do que o que você já fez até aqui, é com certeza um diferencial muito grande para você chegar lá e cravar a sua aprovação.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, já fica o convite para se inscrever aqui no canal. Vão ter vários vídeos que eu vou soltar aqui ainda nessa reta final. Quem já tá no canal há mais tempo sabe, chega esses últimos 30 dias, eu ligo o modo turbo aqui, começa a soltar vídeo todo dia, live todo dia. Então é muito conteúdo. Então se inscreve aqui no canal e ativa também as notificações, porque eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo que vai te ajudar. Fica o convite também para me acompanhar lá no Instagram. Lá eu posto story todo dia, vídeo todo dia. Então a gente acaba tendo um contato mais próximo. Você fica mais por dentro de tudo que eu tô fazendo. E claro, você recebe muito mais conteúdo que vai te ajudar a conseguir um resultado melhor na prova do Enem. Um último aviso importante, no dia do Enem, eu vou estar lá fazendo, assim como eu já fiz em todos esses últimos anos a prova, e eu vou soltar o gabarito extraoficial lá no meu Instagram. Eu e o Matheus, quem me segue lá no Instagram já conhece o Matheus é meu sócio. A gente vai fazer a prova do Enem, igual a gente fez nos últimos anos, e só nós dois, a gente vai discutir e liberar o gabarito mais rápido, e o objetivo é o gabarito com mais acertos de todos os cursinhos. A gente conseguiu isso no ano passado a gente foi o gabarito objetivo ali, né, concreto, né, que não mudou mais nada, mais rápido a ser liberado, se eu não me engano era 8h30, a gente já estava com o gabarito definitivo publicado, e a gente empatou ali com o cursinho que acertou mais, mas a gente acertou, eu e o Matheus, juntos, no nosso gabarito, mais do que 99% dos cursinhos que fizeram um gabarito na internet. Então, se você gosta de corrigir a prova depois do Enem, fica o convite para acompanhar lá no Instagram, porque vai ter gabarito esse ano, e esse ano o meu objetivo é acertar 180 de 180.